galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, né? Meu nome é Cleidson e gostaria de compartilhar com vocês o meu QR Code, né? Peço a vocês que possam fazer aí uma doação de qualquer valor através desse meu QR Code que está aí na tela, que de certa forma qualquer quantia para mim vai ter muito valor, porque como vocês sabem, para ajudar, né, no meu trabalho aqui da criação de vídeos, para que eu possa trazer mais vídeos de qualidade e para que o meu canal possa crescer, beneficiando assim a todos vocês do, do YouTube. Beleza, galera? Então peço aí a colaboração de cada um de vocês e desde já agradeço a todos, né? Que vocês possam fazer um bom proveito aí do conteúdo. Beleza, galera? Então vamos que vamos. Às 2h27 da madrugada do dia 6 de agosto, o coronel Paul Tibet aciona os motores da superfortaleza B-29, batizada por ele de Enola Gay, nome de solteira de sua mãe. O alvo era Hiroshima, cidade japonesa de 256 mil habitantes. Às 8h15 de 6 de agosto de 1945, a bomba denominada Little Boy, com 72 quilos de urânio-235, foi lançada sobre a cidade, a mais de 10 mil metros de altura, e demorou aproximadamente 43 segundos até sua explosão. Ainda hoje, esse episódio gera debates entre os historiadores a respeito da questão ética que envolveu o lançamento de bombas atômicas contra civis nas cidades japonesas. Tudo em um raio de 2 quilômetros foi destruído pela explosão equivalente a 13 mil toneladas de TNT na cidade de Hiroshima. Imediatamente, 70 mil pessoas morreram, enquanto uma enorme nuvem em forma de um chapéu de cogumelo gigante, formada por uma poeira cinza e escura, subiu pelo céu. A cidade de Hiroshima ficou em meio a uma grande sombra enquanto uma chuva densa e radioativa começou a cair sobre os corpos das vítimas. Até o fim do ano de 1945, outras 60 mil pessoas morreram com sequelas causadas pela explosão nuclear. Hoje, vamos entender o que aconteceu com os sobreviventes de Hiroshima e as marcas que esta explosão nuclear deixou na vida destas pessoas. Por que aconteceu o ataque da bomba de Hiroshima? O lançamento das bombas atômicas foi realizado pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, resultando na destruição total dessas duas cidades, em termos de forçar uma rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Um ataque surpresa dos japoneses
contra a base naval americana de Pearl Harbor, localizada no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, resultou no início do conflito entre Estados Unidos e o Japão. Esse ataque resultou em cerca de 2.400 americanos mortos e levou o governo norte-americano a declarar guerra contra o Japão. O ataque japonês visava promover a destruição da frota americana presente no Pacífico. Para conseguir a sua expulsão das Filipinas ou de qualquer outro lugar que os Estados Unidos estivessem presentes no continente asiático. Isso garantiria o fim do embargo sofrido pelo Japão às importações de petróleo. Os primeiros meses da atuação japonesa na guerra foram repletos de vitórias. Os japoneses conseguiram derrotar seguidamente as forças americanas, britânicas e francesas em diferentes locais como Singapura, Malásia, Birmânia, Índias Orientais, holandesas, entre outras. A desorganização das tropas aliadas foi um fator decisivo a ocasionar o acúmulo de derrotas nesses locais. A recuperação americana ocorreu a partir da Batalha de Midway, em junho de 1942. Essa batalha é vista pelos americanos como o ponto de virada na guerra. A Marinha Imperial Japonesa sofreu danos irreversíveis durante essa batalha. E a partir disso, o Japão foi vagarosamente derrotado pelos Estados Unidos, ficando encurralado em seu próprio território. A Batalha de Midway foi um confronto ocorrido entre os dias 4 e 7 de 1942, no atol de Midway, localizado no Oceano Pacífico, envolvendo Japão e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Essa batalha ocorreu após o ataque a Pearl Harbor, marco do início do conflito, que ficou conhecido como Guerra do Pacífico. A batalha no atol de Midway, mesmo que com curta duração, trouxe um importante resultado. Ao todo, os japoneses perderam 4 porta-aviões, fundamentais para as ações bélicas, e 200 pilotos navais. Os grupos que se enfrentaram na Segunda Guerra Mundial foram os aliados, compostos por Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como o massacre de Katyn, o Holocausto, o massacre de Baby Yar e o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. A guerra iniciou-se na Europa, mas espalhou-se pela África, Ásia e Oceania e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. Podemos perceber 3 fases distintas ao longo da Segunda Guerra Mundial, que estendeu-se de 1939 até 1945. A primeira fase foi a da supremacia alemã, a segunda fase é marcada pelo equilíbrio das duas forças opostas e a última fase que marca a derrota dos países do eixo e da queda da Alemanha nazista. Na Batalha de Midway, a Marinha estadunidense venceu a Marinha japonesa e, após este evento, houve uma virada na guerra, favorecendo os países aliados. Se num primeiro momento os japoneses conseguiram controlar e afastar os bombardeios dos Estados Unidos, num segundo tempo, os norte-americanos tiveram sucesso e os bombardeios afundaram os porta-aviões japoneses. O Japão saiu bastante abalado do conflito e sua frota foi praticamente dizimada. O fato conteve a expansão japonesa no Pacífico e foi considerado um ponto de virada na Guerra do Pacífico e estimulou o poder bélico dos norte-americanos, além de mais iniciativa na guerra. A Batalha de Midway, portanto, foi um dos principais eventos da Segunda Guerra Mundial, caracterizando-se como um importante conflito entre os aliados e o eixo, representados por Estados Unidos e Japão.
Conferência de Potsdam. Em julho de 1945, as potências que faziam parte dos aliados reuniram-se durante a Conferência de Potsdam, na Alemanha. Os representantes reunidos nessa ocasião foram Stalin, União Soviética, Harry Truman, Estados Unidos, e Clement Attlee, Reino Unido. Eles debateram as condições que seriam impostas aos alemães ao final da guerra. Além disso, foram debatidos os termos da rendição que seria redigida e encaminhada aos japoneses. A solicitação de rendição dos países aliados ao Japão aconteceu porque os Estados Unidos queriam evitar a necessidade de invasão territorial desse país. O temor americano era de que a resistência japonesa fosse obstinada. E isso pudesse custar milhares de vidas de soldados americanos. Além disso, a opinião pública americana começava a aborrecer-se com a demora em acabar com a guerra. E por isso, o governo sentia a pressão para antecipar o fim do conflito. Por fim, havia o temor do avanço dos soviéticos pelo continente asiático. Era o início das novas configurações da Guerra Fria. Assim, foi emitida a Declaração de Potsdam, que solicitou a rendição imediata do Japão, afirmando que, caso houvesse recusa, esse país deveria estar pronto para encarar a sua rápida e total destruição. O presidente americano decidiu que, em caso de recusa dos japoneses, os Estados Unidos usariam suas armas atômicas desenvolvidas durante o Projeto Manhattan. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a união que havia caracterizado a atuação dos países aliados frente ao fascismo e ao nazismo já começava a apresentar sinais de enfraquecimento. A expansão que o regime comunista vinha apresentando incomodava o novo presidente norte-americano, que tentava colocar em prática uma política oposta à qual tinha sido implementada pelo seu antecessor. Com isso, iam se delineando os contornos do que viria a ser conhecido como a Guerra Fria. E, portanto, durante a Conferência de Potsdam, o americano Truman se viu dividido entre buscar o apoio da União Soviética para atacar o Japão e o desejo de evitar que o país ocupasse aquela região. A partir desta Conferência de Potsdam, a potência comunista, formada pela União Soviética, começou a se afastar dos países ocidentais. Hiroshima e Nagasaki. A tripulação do Enola Gay, um Boeing B-29 Super Fortress, era composta por 12 homens, incluindo os técnicos que iriam ativar a bomba. 2 aviões B-29, o Great Artist e o número 91, também acompanharam o Enola Gay. O Great Artist serviu como apoio para o trabalho de fotografias e de filmagens da missão. E o segundo, B-29, serviu para levar equipamentos de medição da explosão nuclear. Além destes 2 aviões, mais 3 voavam na frente do Enola Gay para passar as informações meteorológicas que iriam indicar a cidade escolhida para o lançamento da bomba. As opções eram Hiroshima, Kokura e Nagasaki. A escolha final recaiu, então, sobre a cidade de Hiroshima como alvo, que contava com 256 mil habitantes naquela época. Então, o Enola Gay percorreu 2,4 mil quilômetros entre Tinian e o Japão, voando em uma velocidade de 520 km por hora a 10,6 mil metros de altitude. Tibbets, antes de soltar a bomba, determinou que a tripulação colocasse seus óculos especiais com 3 camadas de lentes para evitar a cegueira. Então, às 8h15 da manhã de 6 de agosto de 1945, a bomba denominada Little Boy, de 3 metros de comprimento e 75 centímetros de largura, pesando 4 toneladas,
com 72 quilos de urânio-235, foi lançada sobre a cidade, demorando aproximadamente 43 segundos até explodir. A explosão ocorreu a 576 metros acima da Clínica Shima e a 800 metros do alvo indicado, a Ponte Aioi, em forma de T, localizada no centro da cidade japonesa. A temperatura do núcleo da bomba foi de 50 milhões de graus centígrados e liberou 500 milhões de volts de energia. Tudo que estava pelo menos a 2 quilômetros foi destruído pela explosão, equivalente a 13 mil toneladas de TNT. O presidente Truman soube do lançamento da bomba sobre Hiroshima quando retornava da conferência de Potsdam aos Estados Unidos, a bordo do cruzador americano USS Augusta. Pelo som interno do navio de guerra, ele falou para a tripulação que esse é o maior evento da história e depois anunciou ao mundo. Pouco tempo atrás, um avião americano lançou uma bomba em Hiroshima e destruiu sua utilidade para o inimigo. Os japoneses começaram a guerra pelo ar em Pearl Harbor. Receberam o troco muitas vezes e ainda não acabou. Com esta bomba, adicionamos um novo e revolucionário incremento em destruição. No entanto, a primeira bomba atômica não havia, até onde o governo e os militares norte-americanos sabiam, dado o impacto que esperavam sobre o imperador ou o gabinete de guerra do Japão, que ainda não havia decidido aceitar a declaração de Potsdam. Nada indicava, através dos suíços ou de outros, que estavam mudando de ideia sobre o fim da guerra. Após 3 dias de aguardo de um pronunciamento do governo japonês e sem nenhuma resposta, os americanos estavam prontos para usar a segunda arma atômica, agora de plutônio, conhecida pelo nome Fat Man, devido ao formato da bomba que atacou a cidade de Nagasaki. Essa bomba trazia várias mensagens escritas de aviadores para os japoneses e seu imperador. Os efeitos da bomba atômica em Hiroshima. A Little Boy era uma bomba que se baseava na fissão nuclear, que é a quebra do núcleo de um átomo em um processo que libera uma grande quantidade de energia quando ocorre em cadeia. O combustível explosivo dessa bomba era feito de urânio-235, um isótopo natural desse elemento químico, mas que é bastante raro na natureza. O urânio natural é composto por 99,3% de urânio-238 e apenas 0,7% de urânio-235. O enriquecimento de urânio é o processo de aumentar a quantidade de urânio-235 em um material. Isso é feito separando o urânio-235 do urânio-238. Existem vários métodos de enriquecimento de urânio, mas o mais comum é a centrifugação. Nesse sistema, depois de serem submetidos à ação de ácidos e outros agentes químicos, os átomos de urânio assumem a forma de gás. Enquanto essa matéria gasosa gira em alta velocidade, os átomos de urânio-235, que são mais leves que os átomos de urânio-238, são separados e concentrados no centro da centrífuga. Esse processo é caro e complexo. A explosão de uma bomba atômica provoca uma série de efeitos devastadores, causados primeiramente pelas fortes ondas de calor. A explosão libera uma grande quantidade de calor que pode destruir áreas enormes e até cidades inteiras. Um segundo efeito é a onda de choque, pregada por uma onda de ar, ocasionada a partir do ponto da explosão. Essa onda é tão forte que pode destruir edifícios, derrubar árvores e causar ferimentos graves às pessoas. O terceiro efeito é o da própria radiação.
Os elementos químicos produzidos pela bomba liberam uma grande quantidade de radiação ionizante e pode causar câncer, doenças graves e até mesmo a morte. Isso sem contar os efeitos psicológicos negativos que afetam a população atingida por uma arma de destruição em massa. Bom, o número real de mortos não é conhecido, mas acredita-se que cerca de 140 mil pessoas da população de 256 mil habitantes de Hiroshima tenham sido mortos na explosão e que pelo menos 74 mil pessoas tenham morrido em Nagasaki. Os ataques provocaram um fim abrupto da guerra na Ásia, com o Japão se rendendo aos aliados em 14 de agosto de 1945. No entanto, alguns críticos apontam que o Japão já estava à beira da rendição. Aqueles que sobreviveram aos atentados são conhecidos como Hibakusha. Eles tiveram que lidar com o trauma psicológico e muitos acabaram morrendo mais tarde, devido a envenenamento por radiação. A fotojornalista britânica Lee Karen Stowe é especialista em contar histórias de mulheres que testemunharam eventos notáveis na história. Stowe fotografou e entrevistou 3 mulheres que têm lembranças vívidas dos atentados há 75 anos. Vamos conhecer os relatos de uma delas. Teruko Ueno. Teruko tinha 15 anos quando sobreviveu à bomba atômica em Hiroshima. No momento do bombardeio, Teruko estava em seu 2º ano da escola de enfermagem no Hospital da Cruz Vermelha de Hiroshima. Após a explosão da bomba, o dormitório dos estudantes do hospital pegou fogo. Teruko ajudou a combater as chamas, mas muitos dos seus colegas morreram no incêndio. Suas únicas lembranças daquela semana após o ataque de Hiroshima são de trabalhar dia e noite para tratar vítimas com ferimentos terríveis, sem comida e com pouca água. Quando Teruko engravidou do primeiro filho, ficou preocupada se o bebê nasceria saudável e se sobreviveria. No entanto, sua filha, Tomoko, nasceu saudável, dando coragem a Teruko em construir sua família. Hoje, a sobrevivente é a avó de Kuniko, outra mulher de Hiroshima. As pessoas disseram que nenhuma grama ou árvore cresceriam aqui por 75 anos, mas Hiroshima reviveu como uma cidade com lindas áreas verdes e rios, diz a filha de Teruko, chamada Tomoko. No entanto, os Hibakusha continuaram sofrendo os efeitos colaterais da radiação. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway, 75. Essa fala foi um aparente ato falho do ex-presidente americano George W. Bush durante um discurso em que criticou a Rússia de Vladimir Putin pela guerra na Ucrânia. Mas o que ele justificou como sendo uma gafe por conta da idade avançada, arrancando risos da plateia, para muita gente foi um lembrete dos horrores de uma guerra que também foi considerada por muitos críticos como brutal e injustificada. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e este é mais um capítulo da nossa série especial 21 Notícias que Marcaram o Século XXI.
Hoje vou explicar como a guerra do Iraque mexeu com todo o Oriente Médio e a relação entre o mundo islâmico e o chamado mundo ocidental. Em março de 2003, tropas dos Estados Unidos e do Reino Unido deram início ao que chamaram de Operação de Liberdade Iraquiana, com um principal objetivo declarado: tomar e destruir armas de destruição em massa do regime de Saddam Hussein. An axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. Depois de bombardearem o Iraque, os dois países ocuparam o território iraquiano, mas as armas de destruição em massa nunca apareceram, não existiam. A guerra do Iraque foi determinante neste século XXI e por vários motivos. Ela envolveu duas grandes potências mundiais contra um influente país árabe, apesar da resistência de outros países influentes e de parte da opinião pública. O conflito durou 8 anos, entre a invasão em 2003 e a saída das últimas tropas de combate dos Estados Unidos em 2011. A guerra facilitou o fortalecimento ou surgimento de grupos armados considerados como terroristas por países ocidentais e gerou grande ressentimento em boa parte das populações árabe e muçulmana. Também deixou uma marca na política externa americana. Mas se não havia armas de destruição em massa, o que explica a guerra do Iraque? Para entender, é preciso voltar aos anos 1980. Entre 1980 e 88, os vizinhos Irã e Iraque disputaram uma guerra que deixou estimados 2 milhões de mortos. Nela, o governo iraquiano, que já era comandado com mão de ferro por Saddam Hussein, recebeu o apoio de potências ocidentais e de países árabes sunitas interessados em enfraquecer a República Islâmica Xiita do Irã. A guerra terminou sem um vencedor e custou caro, tanto em termos econômicos quanto humanos, e acirrou tensões entre o Iraque e outros países árabes. Essas tensões levaram à invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990 e à reação externa no ano seguinte. Em 1991, na Guerra do Golfo, as tropas iraquianas foram expulsas do Kuwait por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. Saddam, porém, continuou no poder em Bagdá. Como ele havia desenvolvido armas químicas no passado e usado os gases sarin e mostarda contra cidadãos iraquianos xiitas e curdos, a comunidade internacional passou a pressionar o regime iraquiano para que permitisse a verificação de seu arsenal. Foram anos de pressão política via resoluções do Conselho de Segurança da ONU, sanções econômicas e até mesmo um violento bombardeio americano em 1998. A little earlier, sirens had sounded throughout Baghdad, but these had stopped by the time the firing started. Moments ago, there were the sound of explosions that are thought to have been missiles or bombs striking the ground. Uma parte dos analistas acreditava que sim, essas armas existiam e temia que Saddam pudesse utilizá-las. Outros argumentavam que suas armas químicas haviam sido destruídas ou simplesmente ficado obsoletas. Depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, o governo americano passou a argumentar que as possíveis armas químicas iraquianas poderiam não apenas ser usadas pelo Iraque, mas também cair nas mãos de grupos armados internacionais como a Al-Qaeda. Saddam Hussein ainda negava manter armas químicas ou mesmo um programa nuclear, e analistas apontavam para o fato de que o regime secular iraquiano era inimigo de militantes islamistas como Osama Bin Laden. Isso não impediu que grande parte da população americana acreditasse em alguma ligação entre o líder iraquiano e o 11 de setembro. Segundo uma pesquisa, 53% dos americanos achavam que Saddam estava pessoalmente envolvido nos ataques. Em 22 de novembro de 2002, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou a Resolução 1441, que elevava a pressão sobre Saddam Hussein. A medida dizia que o Iraque não havia fornecido uma revelação precisa, total, final e completa de todos os seus programas para desenvolver armas de destruição em massa e mísseis balísticos de grande alcance. Naquele final de 2002, o então presidente americano George W. Bush e o primeiro-ministro britânico, o trabalhista Tony Blair, formaram uma aliança por uma política agressiva contra Saddam Hussein. Bush e Blair defendiam que, caso o líder iraquiano não provasse ter destruído todo o seu arsenal, uma ofensiva militar para derrubá-lo seria necessária. Para Washington e Londres, o Iraque passou a integrar os objetivos do que ambos os governos chamavam de guerra ao terrorismo. As duas potências tentaram compor uma coalizão internacional ampla, como a que participava desde 2001 da guerra no Afeganistão contra o Talibã. Essa aliança seria feita em torno de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que autorizava uma ofensiva militar contra o Iraque.
Mas existia um problema. No início de 2003, o chefe da agência da ONU responsável por inspecionar o Iraque, o sueco Hans Blix, dizia que o Iraque estava colaborando com o trabalho de seus inspetores. Sua equipe trabalhava em território iraquiano buscando indícios da existência de armas de destruição em massa, mas não tinha encontrado nenhum. Blix afirmava precisar de mais tempo para uma avaliação definitiva, enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido já posicionavam suas tropas para uma invasão. Em 14 de fevereiro, manifestações pacíficas levaram milhões de pessoas às ruas em diversos países e continentes em protesto contra a possibilidade de um novo conflito militar. No mês seguinte, o secretário de Estado americano, Colin Powell, fez uma dramática apresentação no Conselho de Segurança mostrando imagens e relatando informações que, segundo ele, provavam que o regime de Saddam Hussein tinha armas químicas e biológicas. This effort to hide things from the inspectors is not one or two isolated events. Quite the contrary. This is part and parcel of a policy of evasion and deception that goes back 12 years, a policy set at the highest levels of the Iraqi regime. Mas duas potências, a França e a Rússia, ameaçaram usar seu poder de veto no Conselho contra uma resolução que desse aval à invasão. No fim, mesmo sem a chancela do Conselho de Segurança, em 19 de março de 2003, Bush anunciou o início do bombardeio. Meus compatriotas, neste momento, tropas americanas e de coalizão estão no estágio inicial de uma operação militar para desarmar o Iraque, libertar seu povo e defender o mundo de um grande perigo. Cerca de 150 mil soldados americanos foram enviados ao Iraque no primeiro mês. Menos de 30 dias depois do início da guerra, os americanos tomaram Bagdá. Outras cidades importantes, como Tikrit, Fallujah e Ramadi, na região central, e Kirkuk, ao norte, no Kurdistão, foram tomadas pelas forças de ocupação. Em 1º de maio de 2003, a bordo do porta-aviões USS Abraham Lincoln, Bush fez um discurso em que declarou que na Batalha do Iraque, os Estados Unidos e nossos aliados prevaleceram. Atrás dele, uma faixa dizia missão cumprida. Because of you, our nation is more secure. Because of you, the tyrant has fallen and Iraq is free. Já naquele momento, a guerra tinha imposto um alto custo humano ao Iraque. Calcula-se que entre 10 mil e 15 mil iraquianos foram mortos nas semanas da invasão, sendo 1/3 deles civis. Saddam Hussein ainda não tinha sido encontrado, mas seu regime havia na prática acabado. Um símbolo marcante dessa queda foi a cena de iraquianos derrubando uma estátua de Saddam na Praça do Paraíso, em Bagdá. Este homem, Hadim al-Jabouri, foi fotografado dando marretadas na estátua. Sua foto correu o mundo, transformando-o no rosto da esperança de parte dos iraquianos com um futuro livre do regime autoritário de Saddam Hussein. يعني أكثر من 14 15 شخص معدوم كنت فرحان بشكل يعني دخلوا الأمريكان وخلصونا من نظام صدام البائد. Guarde o nome de Hadim porque ele vai voltar a aparecer mais pra frente. Com o fim do regime, começou a ocupação americana. Os Estados Unidos deram ao diplomata Paul Bremer o papel de administrador do Iraque. We're not here to be a colonial power. We're here to help turn over as quickly as we can efficiently do it to the Iraqi people. No dia em que ele desembarcou na capital, a BBC News noticiou: vários bairros de Bagdá ainda estão sem eletricidade e água corrente, lixo se acumula nas ruas e muitos comerciantes têm medo de reabrir seus negócios por causa de saqueadores. E os problemas só estavam começando. John Simpson, editor de assuntos internacionais da BBC, explica que os desdobramentos políticos depois da invasão foram marcados pelo descuido e desinteresse da Casa Branca. Relatos publicados depois da guerra dão conta de que Bush não sabia, por exemplo, que os muçulmanos iraquianos se dividiam entre rivais xiitas e sunitas, uma informação vital para entender a complexa realidade social e política do país. A frustração dos iraquianos provocou ressentimento contra a ocupação americana, especialmente em cidades sunitas como Tikrit e Fallujah, historicamente próximas de Saddam Hussein. Iraqis from the two main branches of Islam, Sunnis and Shiites, hand in hand in a mass show of unity. Under the watchful eye of the Americans, they protested against the US administration and called for representative government.
We reject occupation, this Sunni cleric says, and any kind of government imposed on us from outside. We want a government which will serve the people rather than dominate them. Everyone wants this, whether they're Sunni or Shiite. Episódios de violência das forças de ocupação contra a população civil, como a morte de pelo menos 13 iraquianos durante um protesto diante de uma escola em Fallujah em abril, fizeram muitos moradores se voltarem contra as tropas estrangeiras. Em maio, Bremer anunciou uma decisão que agravou a já delicada situação de segurança. Demitiu todos os soldados e funcionários públicos que fossem membros do partido Ba'ath, o grupo político de Saddam que antes dominava todos os aspectos da vida no Iraque. Frustration and fury on the streets of Baghdad. Their former army officers and civil servants, they haven't been paid since April, and they're getting desperate. The Americans opened fire after rocks and stones were thrown at them. Self-defense, perhaps, but the US troops here are increasingly regarded not as a liberating army, but as a force of occupation. A medida deixou dezenas de milhares de pessoas sem emprego ou função, um enorme contingente do qual uma parte viria a engrossar a futura reação armada contra as forças americanas. Ao longo de 2003, aumentou a insatisfação entre os iraquianos, que era cada vez mais demonstrada de forma violenta, com um número crescente de ataques contra soldados americanos em patrulha pelo país. A convoy hitting yet another ambush by Iraqi fighters loyal to Saddam Hussein. Ao mesmo tempo, eram denunciados abusos das forças de ocupação. Em junho de 2003, um relatório da Anistia Internacional chamou a atenção para a situação de mais de 2.000 iraquianos detidos pelo país e as condições na prisão de Abu Ghraib, próximo a Bagdá. A deterioração da situação levou a dois fenômenos que marcaram o período a partir de 2004. Uma violenta insurgência contra a ocupação estrangeira e disputas sectárias entre as comunidades muçulmanas xiitas, cerca de metade da população, e sunita, que era cerca de 40% e que dominava o país no regime de Saddam Hussein. Em março de 2004, um novo episódio reforçou a posição de Fallujah, parte do chamado Triângulo Sunita, como centro da resistência à ocupação. Um comboio de veículos foi atacado por insurgentes que mataram 4 agentes de segurança americanos privados da empresa Blackwater. Seus corpos foram queimados e pendurados numa ponte sobre o rio Eufrates. Em resposta, tropas dos Estados Unidos lançaram um ataque pesado contra a cidade ao longo de todo o mês de abril, mas o controle americano sobre Fallujah só seria retomado numa nova sangrenta campanha contra a cidade no fim de 2004. Outside the Marine base in the center of town, bodies have been lying in the streets for several days now. The Iraqi Red Crescent says conditions are catastrophic. Many injured are not receiving the adequate medical care they need, and that civilians are trapped in the fightings, and there is no water and no food. Também em abril, fotos mostrando situações de tortura e humilhação de prisioneiros iraquianos, muitos deles nus, na prisão de Abu Ghraib, chegaram à imprensa. Uma desumanização como essa é inaceitável em qualquer cultura, mas especialmente no mundo árabe, escreveu o autor da reportagem da revista New Yorker, Seymour Hersh. Em 28 de junho de 2004, os Estados Unidos devolveram o controle político e administrativo do país aos iraquianos, encerrando 1 ano e 3 meses de governo americano no país. Paul Bremer deixou o cargo de administrador do Iraque, que passou a ser governado pelo primeiro-ministro interino Iyad Allawi, um representante da comunidade xiita. A parte sunita da população, que perdeu a posição dominante desfrutada durante o regime de Saddam Hussein, se sentiu discriminada pela nova ordem. Tal sentimento e a crescente percepção de que o novo governo iraquiano era altamente corrupto foram combustível para a eclosão de uma guerra civil entre sunitas e xiitas. Em 30 de janeiro de 2005, os iraquianos foram às urnas na primeira eleição geral desde a derrubada de Saddam Hussein. O pleito, que elegeu os 275 membros da Assembleia Nacional Provisória, foi considerado histórico por iniciar o processo democrático no Iraque, mas também reforçou a divisão entre xiitas e sunitas. Sem confiança no novo regime, grande parte da população sunita boicotou a eleição ou não votou por questões de segurança. O resultado consolidou o poder nas mãos dos xiitas e uma nova constituição foi escrita. Uma nova estrutura política do Iraque estava formada. O país conseguiria realizar também uma segunda eleição e criar um novo sistema político baseado em consultas populares. Mas a violência só aumentou. Esses são os dados de civis mortos levantados pela entidade Iraq Body Count. Os impactos começaram a ser sentidos também fora do Iraque.
Um ano depois da invasão americana, em 11 de março de 2004, uma série de explosões atingiu 4 trens de passageiros em Madrid, capital da Espanha. Os ataques, que mataram 191 pessoas e deixaram quase 2.000 feridos, foram atribuídos à organização Al-Qaeda como vingança pela participação da Espanha na ocupação do Iraque. Depois disso, viriam anos de sangrentos atentados islâmicos em grandes cidades europeias. Em Londres, em julho de 2005, 4 britânicos muçulmanos provocaram 4 explosões suicidas, 3 delas em trens do metrô e uma em um ônibus. Além dos autores do atentado, 52 pessoas foram mortas e cerca de 800 ficaram feridas. Parceiro de Bush na invasão e ocupação do Iraque, o premier Tony Blair foi acusado por muitos de ter mentido sobre as verdadeiras razões para a guerra. I think any prime minister taking a country into war has got to be straight with the nation. I don't believe that was the case in the Iraq instance. Com o país em estado de alerta máximo para atentados, o brasileiro Jean Charles Menezes foi confundido com o suspeito pela polícia londrina e morto a tiros por policiais dentro de um vagão do metrô. Blair negava que a invasão do Iraque tivesse levado aos atentados, mas muitos analistas acham que o ocorrido no Iraque enfraqueceu seu governo e sua popularidade. On the 27th of June, I will tender my resignation from the office of Prime Minister to the Queen. Em junho de 2007, depois de 10 anos como primeiro-ministro, Blair renunciou ao cargo. As reverberações políticas também chegaram aos Estados Unidos. Em 2006, ano em que o número de soldados americanos mortos no Iraque atingiu 3.000, cresceu a insatisfação da população americana com o conflito. A CNN informou em 13 de junho de 2006 que 54% acreditavam que a guerra ia muito mal ou moderadamente mal. A pesquisa mostrava ainda que para 55% dos americanos, a invasão do Iraque tinha sido um erro. Em entrevistas em 2006, Bush falou publicamente sobre Saddam não ter nem os armamentos, nem relação alguma com os ataques em solo americano. O presidente, porém, tentou justificar a guerra em outros termos. Eu nunca disse que Saddam Hussein deu ordens para atacar no 11 de setembro. O que eu disse depois do 11 de setembro é que quando você vê uma ameaça, você tem de levá-la a sério. E eu vi uma ameaça em Saddam Hussein. Eu acredito firmemente que o mundo está melhor sem Saddam Hussein. Yesterday, December the 13th, at around 8:30 p.m. Baghdad time, United States military forces captured Saddam Hussein alive. Saddam Hussein havia sido detido pelas forças de ocupação em dezembro de 2003, no esconderijo subterrâneo próximo a Tikrit, sua região natal. Ele foi entregue às autoridades locais para ser julgado por inúmeros crimes que cometeu contra a população iraquiana enquanto estava no poder. Processo iniciado no segundo semestre de 2004. O julgamento foi transmitido ao vivo pela televisão. Saddam disse que seu julgamento era ilegítimo e que os juízes iraquianos estavam sendo manipulados pelas forças de ocupação. Após ser declarado culpado, ele foi condenado à morte. Em 30 de dezembro de 2006, Saddam foi executado por enforcamento numa cena gravada em vídeo e exibida no mundo todo. Sua morte, no entanto, assim como sua captura 3 anos antes, não resultou em avanços na situação de segurança. No início de 2007, o conflito sectário no Iraque vivia seus piores momentos, com uma série de atentados à bomba, muitos suicidas, vários usando carros-bomba, geralmente matando dezenas de civis, especialmente em Bagdá. Mercados da comunidade xiita foram alvos de ataques organizados pelo grupo Al-Qaeda no Iraque. Milícias xiitas, por sua vez, realizavam sequestros e assassinatos de membros da população sunita. O caminho escolhido pelo governo Bush foi o envio de 30.000 soldados adicionais, a maioria para Bagdá e região, o que ganhou o nome de Surge, em português escalada. Com reforço, o tamanho do efetivo americano voltou aos níveis da invasão de 2003, cerca de 150.000 soldados, e 2007 foi um dos mais sangrentos períodos da guerra. Segundo o Brookings Institute, foi o ano com o maior número de soldados americanos mortos durante a ocupação, 904. O número de civis iraquianos que perderam a vida, 26.112, só ficou abaixo dos 29.526 de 2006. Só em 2008 a violência começou a diminuir. Naquele ano, os eleitores foram novamente às urnas nos Estados Unidos, dessa vez para escolher o sucessor de George W. Bush. Desgastado pelos anos de guerra no Iraque, o Partido Republicano foi tirado do poder.
Em sua última visita ao Iraque, Bush deu uma entrevista coletiva ao lado do premier iraquiano Nouri al-Maliki e defendeu que a guerra, prolongada muito além do esperado, era necessária à paz mundial. Nesse momento, um jornalista local arremessou seu sapato contra ele, gritando em árabe que o gesto era um presente dos iraquianos em retribuição às viúvas, aos órfãos e a todos os iraquianos mortos na guerra. A cena viraria mais um símbolo do polêmico legado da guerra. Na política americana, o senador democrata Barack Obama, um crítico da guerra do Iraque, foi eleito presidente com a promessa de acabar com o conflito. Em abril de 2009, os últimos soldados britânicos saíram do Iraque. Em 2010, os Estados Unidos encerraram sua participação em operações de combate, reduzindo o efetivo militar no país a cerca de 50 mil soldados. But we're leaving behind a sovereign, stable and self-reliant Iraq. Apenas cerca de 150 soldados americanos ficaram no país, em funções de treinamento das forças locais. O total de vidas perdidas durante a guerra foi estimado em pelo menos 200 mil entre civis e militares e o custo para os cofres americanos em pelo menos 800 bilhões de dólares. E o Iraque saiu desse período como um país semi-destruído. Em 2013, 10 anos depois do início da guerra, John Simpson, editor de assuntos internacionais da BBC, apontou que poucas das premissas levantadas em 2003 se provaram verdadeiras. O Iraque não se tornou um aliado americano no Oriente Médio, como previa o governo Bush, nem se tornou um fornecedor de petróleo particularmente importante para os Estados Unidos. Simultaneamente à guerra no Afeganistão, o conflito no Iraque inflamou o sentimento anti-Ocidente em grande parte do mundo muçulmano. Para o Iraque, o processo de pacificação, tanto de suas cidades como da política, seria lento e de resultado incerto. As lideranças xiitas haviam consolidado seu poder, mas parte dessa autoridade precisava ser compartilhada com curdos e sunitas, segundo a Constituição, e a convivência raramente era tranquila. Militantes sunitas islamistas continuavam em operação e anos depois voltariam a ameaçar o país sob a bandeira do grupo autodenominado Estado Islâmico, que espalhou terror e inspirou extremistas pelo mundo. O Estado Islâmico, aliás, é visto por muitos como fruto, entre outras coisas, do caos no Iraque. E as disputas sectárias iraquianas continuam latentes até hoje. Lembra do Hadim al-Jabouri, que tinha ajudado a derrubar a estátua do Saddam? Anos mais tarde, ele contou à BBC que a espiral de violência e instabilidade política fez ele se arrepender daquele dia. سنة عن سنة للأسوأ وبعدين كشفنا ذول الحرامية والأحزاب والقتل والنهي والسلب قتل صدام بس يعني ما شفنا من مثل هاي الحكومة راح صدام وجانا 1000 صدام أحس كأنما إحنا العراق مأخذنا عندنا وبغداد يعني بصورة عامة. Os jornalistas da BBC que acompanharam de perto o conflito dizem que essa insatisfação se deve ao fato de que os iraquianos não tiveram nem um dia sequer de paz desde a queda do regime. A guerra do Iraque havia acabado, mas o Iraque continuava em guerra. Com isso eu fico por aqui. Você pode ver os outros vídeos da série 21 Notícias que marcaram o século XXI no nosso canal do YouTube. Tem uma playlist com todos lá. Obrigada e até a próxima. É a primeira vez que o Congresso dos Estados Unidos vai se reunir para certificar o resultado das eleições presidenciais desde a invasão do Capitólio, como falamos aqui, há 4 anos. Milhares de apoiadores de Donald Trump se reuniram em Washington em 2021 para tentar impedir que Joe Biden fosse oficialmente declarado vencedor da eleição. Um protesto que evoluiu para uma revolta mortal, considerada por muitos uma das principais manchas na história da democracia americana. Como manda a lei americana, no dia 6 de janeiro de 2021, deputados e senadores estavam reunidos no Capitólio para certificar a vitória de Joe Biden nas eleições. 1 hora antes da sessão começar, ao meio-dia no horário local, a poucos quilômetros dali, o então presidente Donald Trump fez um discurso inflamado. Trump cobrou publicamente seu vice-presidente Mike Pence
para que não certificasse o resultado das eleições que, segundo ele, tinham sido roubadas, e incentivou seus apoiadores a marcharem em direção ao Capitólio. But we're going to try and give our Republicans the kind of pride and boldness that they need to take back our country. Mesmo antes de Trump terminar o discurso, pessoas de grupos extremistas romperam as primeiras barreiras do perímetro de segurança do Capitólio, forçando os policiais a recuarem. A multidão cresceu à medida que o discurso de Trump acabou. Por volta das 2h, os manifestantes romperam a última barreira policial e começaram a tomar de assalto o prédio histórico. Em meio ao caos, o Capitólio entrou em lockdown. Os invasores quebraram janelas e mais pessoas conseguiram entrar. Ao longo das horas seguintes, eles vandalizaram e saquearam o interior do prédio enquanto procuravam os congressistas. Os deputados e senadores foram notificados da invasão e muitos fugiram ou se refugiaram em salas mais seguras no complexo do Capitólio. Mike Pence, que presidia a cerimônia de certificação, era um dos principais alvos. Muitos gritavam para enforcá-lo. O ataque foi transmitido ao vivo pelas principais emissoras do mundo inteiro para milhões chocados com a insurreição que acontecia no coração da maior potência global. Testemunhas relataram posteriormente que Trump passou a tarde na Casa Branca assistindo aos seus apoiadores destruírem o Congresso. Foram 187 minutos de destruição até que o presidente publicasse, às 4h17, um curto vídeo no qual, mais uma vez, afirmava que a eleição havia sido roubada e pedindo para os manifestantes irem para casa. But go home and go home in peace. Militares da Guarda Nacional foram deslocados para dar reforço à polícia do Capitólio. Por volta das 6h, os agentes de segurança finalmente conseguiram retirar os invasores. Já durante a noite, com o prédio declarado seguro, o Congresso voltou a se reunir para confirmar o resultado das eleições. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. A invasão do Capitólio terminou com um saldo de 5 pessoas mortas, incluindo um policial. Mais de 140 policiais ficaram feridos. O vandalismo no prédio provocou danos que excederam 2.800.000 De acordo com as informações mais recentes do Departamento de Justiça americano, 1.571 indivíduos foram acusados criminalmente pela invasão. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares iranianas, inclusive a mais protegida delas. Ontem, o presidente Donald Trump chegou a anunciar que tinha destruído completamente o programa nuclear do país. Mas hoje, autoridades do governo dele foram mais cautelosas. Foi a primeira vez que os Estados Unidos usaram numa operação militar as bombas conhecidas como demolidoras de bunkers. O planejamento começou há algumas semanas com o aumento da tensão entre Israel e Irã. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já tinha pedido ajuda a Donald Trump. Israel reconhecia que não teria capacidade militar de destruir o programa nuclear iraniano com seus ataques aéreos, especialmente a usina subterrânea de Fordow. Na quarta-feira, Trump chegou a anunciar que precisaria de 2 semanas para avaliar se os Estados Unidos entrariam diretamente no conflito. I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. A resposta veio muito antes.
Ontem, de surpresa, com a operação batizada de Martelo da Meia-Noite, que conseguiu despistar radares de vários países sobrevoados durante a missão. 2 grupos de bombardeiros B-2 partiram da base aérea de Whiteman, no Missouri, por volta da meia-noite de sexta para sábado, hora local. O primeiro grupo, com 6 bombardeiros, seguiu para oeste, em direção à base naval de Guam, no Oceano Pacífico. O trajeto foi acompanhado em tempo real por sites especializados em rastrear voos. Enquanto isso, o principal grupo, com 7 aviões B-2, com 2 tripulantes cada, também saiu da base de Whiteman, mas voou na direção contrária, para leste, cruzando o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo em direção ao Irã. Outros 2 B-2 acompanharam o grupo para uma emergência. A viagem até os alvos durou 18 horas, com diversos reabastecimentos no ar. Ao chegar no espaço aéreo iraniano, caças americanos se juntaram à esquadrilha e lançaram mísseis para abrir caminho. Um submarino americano no Mediterrâneo disparou 24 mísseis Tomahawk contra as usinas Isfahan e Natanz. Mas o principal alvo era a usina mais protegida do Irã, Fordow. Localizada a cerca de 100 quilômetros de Teherã, Fordow foi construída 80 metros abaixo da superfície. Estima-se que a usina tenha 3.000 centrífugas de enriquecimento de urânio. A Agência Internacional de Energia Atômica afirma que os iranianos já conseguem enriquecer o urânio a 83,7% de pureza, próximo dos 90% necessários para armas nucleares. O bombardeio a Fordow começou às 2h10 da madrugada, hora local, 8h10 da noite no Brasil, com o lançamento de 2 bombas demolidoras de bunker, cada uma com 14 toneladas. Só os Estados Unidos têm este tipo de bomba com capacidade de escavação e de destruição. Eles usaram 14 delas ontem. Às 8h50 da noite, Trump anunciou numa rede social que ataques tinham sido realizados com sucesso e informou que faria um pronunciamento à nação em 2 horas. Logo depois, o presidente conversou por telefone com alguns jornalistas e ameaçou atacar novamente se o Irã não parasse as agressões. O chefe das Nações Unidas publicou uma mensagem na internet pedindo a diminuição das tensões e que os países respeitassem a Carta da ONU e as regras do direito internacional. A Casa Branca informou que Trump também conversou com o primeiro-ministro israelense depois dos ataques. Benjamin Netanyahu divulgou um vídeo no qual disse que Trump tomou uma decisão histórica. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. Por volta das 11 da noite, o presidente americano fez um pronunciamento. Estava com o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário de Defesa Pete Hegseth. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz and Esfahan. O presidente americano também afirmou que agora é o momento de Teherã aceitar a paz e ameaçou. Ainda temos muitos alvos. Os desta noite foram os mais difíceis, de longe, e talvez os mais letais. Mas se a paz não vier rapidamente, iremos atacar outros alvos com precisão, rapidez e eficácia, disse Trump. Speed and skill. Benjamin Netanyahu divulgou outro vídeo elogiando Trump e reafirmando que o ataque americano contra o programa nuclear iraniano foi realizado em total coordenação com Israel e que os objetivos israelenses de destruir mísseis e usinas nucleares iranianas estão quase completamente atingidos. Em reação aos ataques, a TV estatal iraniana, braço de propaganda do governo, afirmou que a partir de agora, todo cidadão e militar americano na região é um alvo legítimo. Hoje pela manhã, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, general Dan Kane, detalhou a operação. Foi a maior ação com bombardeiros B-2 em toda a história, disse ele. Permanecemos em alerta e preparados para responder a qualquer retaliação do Irã ou de suas milícias. Nós vamos nos defender. Ele disse que pouquíssimas pessoas no Departamento de Defesa sabiam da operação. O general Kane afirmou que as avaliações iniciais indicaram que todos os 3 locais sofreram danos e destruição extremamente graves.
No pronunciamento ontem à noite, Trump foi categórico. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Hoje de manhã, o general foi mais cauteloso ao avaliar a extensão dos danos às usinas nucleares do Irã. Se recusou a especular se alguma capacidade nuclear iraniana ainda estaria intacta. O governo americano divulgou fotos de satélite mostrando crateras na montanha em Fordow. A imprensa estatal iraniana declarou que não havia sinais de contaminação nas instalações nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan. Depois disso, vários representantes do governo americano falaram com a imprensa, como forma de acalmar a base eleitoral de Trump, que é majoritariamente contrária a entrar numa guerra que não diga respeito diretamente com os Estados Unidos. O vice-presidente J.D. Vance repetiu que o objetivo americano não é derrubar o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. E disse que os Estados Unidos não querem ampliar a operação para o campo de batalha. E se limitou a dizer que a ambição nuclear do Irã agora retrocedeu muitos anos. A Constituição americana proíbe o presidente do país a entrar ou declarar guerra sem o aval do Congresso, a não ser que haja uma ameaça iminente contra cidadãos americanos ou o país como um todo. Antes de aprovar o ataque contra o Irã, Trump conversou com líderes republicanos, mas só informou os democratas da oposição quando as bombas já estavam sendo lançadas. Agora, vários legisladores, democratas e republicanos, se dizem céticos quanto à precisão da inteligência por trás do ataque e à constitucionalidade das ações do presidente. Para destruir o programa nuclear iraniano, os Estados Unidos empregaram equipamentos de guerra nunca antes usados. Mas qual a origem do programa nuclear do Irã, que tanto incomoda os adversários? Toda a parte de pesquisa e desenvolvimento na área nuclear teve a colaboração direta dos Estados Unidos no Irã. Pois é, ironicamente, o programa não foi criado na atual República Islâmica dos Ayatollahs, e sim muito antes, em 1957, com o incentivo dos Estados Unidos. Era a época do Shah Reza Pahlavi, que comandava o Irã, apoiado pelas potências ocidentais. Os americanos bancavam o programa Átomos pela Paz. Foi o modo de transferir a energia nuclear, as aplicações de energia nuclear, que eram estritamente militares, para a área civil. Você encontrava dezenas, eu diria centenas de iranianos fazendo doutorado nos Estados Unidos. Mas em 1979, uma revolta popular derrubou o Shah. E em pouco tempo, os ayatollahs, religiosos islâmicos xiitas, tomaram o poder. Foi a partir de 1987 que esse programa nuclear, lá da época do Shah, passou a ser usado abertamente pelos ayatollahs como um trunfo contra os seus inimigos mortais, Estados Unidos e Israel. A questão é que se o regime dos ayatollahs ficou isolado, então eles se sentiram na obrigação de desenvolver energia nuclear por conta própria. O programa nuclear do Irã, como o de qualquer país, precisa do que se chama de urânio enriquecido. É assim, o urânio que existe na natureza, por exemplo, que tem lá nas minas em Caetité, no sudoeste da Bahia, ele está sempre dividido, na verdade, em dois tipos de urânio. Urânio 238, que é mais pesadão, e o 235, que é mais levinho. É esse levinho que interessa, porque ele é instável. Então interessa para gerar energia e, eventualmente, até fazer uma arma atômica. Mas como é que naquela maçaroca lá você vai separar os dois tipos de urânio? Aí entra um truque químico. Você reage tudo isso com flúor e surge um composto que tem urânio e flúor, gasoso. E aí vai para uma centrífuga, super centrífuga, que gira o gás. O urânio mais pesado vai para a borda da centrífuga. E aquela pequena quantidade, 0,7% só do urânio 235, fica ali no centro. Aí vai para outra centrífuga, e outra, milhares de vezes. A cada passagem pelas centrífugas, a quantidade de urânio 235 aumenta, ou seja, o urânio vai sendo enriquecido. Enriquecido a cerca de 3 a 4% serve para gerar energia, a 20% para pesquisa científica, a 60% pode ser combustível de submarino nuclear e a 90% é para fazer armas nucleares.
para você ir de 3 a 20, é muito mais fácil do que ir de 0,7%, que é urânio natural, a 3. Depois, para ir de 20 a 60 é muito fácil. E de 60 a 90 é muito fácil. O que há décadas o Ocidente se pergunta é: se o programa nuclear tem fins pacíficos, como diz o governo iraniano, então por que o Irã armazena tanto urânio enriquecido a 60%? Segundo o relatório mais recente da Agência Internacional de Energia Atômica, são 408,6 quilos, em tese suficientes para fabricar 9 bombas. A fiscalização tenta, na medida do possível, ser rigorosa. Só para vocês terem uma ideia, a agência mantém, em média, 7 a 8 inspetores permanentemente no Irã. Mas nem essas inspeções bastaram para convencer Israel. Os ataques começaram no dia 13 de junho. Já de saída, mataram comandantes militares e físicos da área nuclear. No passado, até físicos de outras especialidades também foram mortos, como um professor do Dr. Farid. 15, 20 anos atrás, houve uma série de atentados contra alguns físicos no Irã, inclusive um dos meus professores, Ali Mohammadi, que ele era um professor na área de cosmologia e gravitação. Uma moto, um carro, explodiu na frente da casa dele e ele morreu na hora. Farid, físico teórico do Irã, naturalizado brasileiro e que mora no Brasil, a duras penas mantém contato com a família por um aplicativo iraniano de mensagens que ele tinha instalado antes da guerra. Virou uma espécie de ponte para os iranianos no Brasil que querem saber se os parentes de lá estão bem. Eu consegui falar com a minha família, mas pessoas que agora estão no Brasil não conseguem agora se registrar nesses aplicativos. Então, eu estou intermediando muitos contatos, muitos amigos, colegas, e mando mensagem: ô, Farid, manda mensagem para esse número, ver se minha família está bem, onde é que eles estão. Agora, com o agravamento da situação, os contatos continuam instáveis. E a angústia dos que querem saber da família aumenta a cada minuto. Depois dos bombardeios dos Estados Unidos, a grande preocupação é que o Irã feche o Estreito de Hormuz, um canal fundamental para todo o mercado mundial de petróleo. No campo de batalha, as forças de Israel e do Irã voltaram a se atacar. O primeiro contra-ataque do Irã ao bombardeio americano veio hoje bem cedo. Mísseis riscaram o céu de Jerusalém. A maior parte foi interceptada pelo sistema de defesa israelense. Em Tel Aviv, os moradores tiveram que passar a manhã de domingo em bunkers. Israel fez mais uma onda de ataques com mais mísseis perto de Bushehr. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou: não vamos tomar atitudes além do necessário, mas não vamos parar tão cedo. Nós não vamos encerrar essa campanha histórica antes de alcançarmos nossos objetivos, disse. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, declarou que o bombardeio americano provou que Washington estava por trás da ofensiva israelense e afirmou que os Estados Unidos entraram em cena depois de testemunhar a impotência de Israel. O ministro das Relações Exteriores iraniano disse que o Irã estuda alternativas para defender sua soberania. A mídia estatal do país afirmou que o parlamento iraniano aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, mas que uma decisão final dependeria da aprovação do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. O fechamento do Estreito de Hormuz teria impacto imediato na economia global. É uma passagem muito apertada. No ponto mais estreito tem 33 quilômetros de largura. Só que a parte funda o suficiente para passagem de navios grandes é bem menor. São 2 canais de 3 quilômetros de largura cada, um para ir e outro para voltar. A parte norte do canal é território do Irã. A parte sul, de Omã. Esse pequeno pedaço de mar é de importância estratégica global, porque os países do Golfo Pérsico produzem muito petróleo. E a única saída para eles é por ali. Hoje, cerca de 20% do petróleo e do gás natural do mundo passam pelo Estreito de Hormuz. E vai principalmente para a China. O Irã não é dono dessa passagem. Não é como o Canal do Panamá, controlado pelo Panamá, que os navios têm que pagar uma taxa para passar. Ali no Estreito de Hormuz são águas internacionais. Mas para fazer pressão,
o Irã instalou, perto da praia, mísseis antinavios, principalmente nessas 3 ilhas que ficam ao lado da parte mais estreita do canal. Também bases de drones e uma frota de barcos rápidos que poderiam interceptar a passagem de um navio. Além disso, tanto enterradas no fundo do mar quanto na superfície da água, existem minas navais iranianas. O professor Eugene Gauss, pesquisador do Departamento de Guerra Naval da Universidade do Kentucky, explica que não existe uma porteira para fechar o Estreito de Hormuz. Que essa ameaça de fechar o Estreito de Hormuz seria, na verdade, uma declaração de guerra a muitos outros países. Porque o plano seria basicamente bombardear os navios que passassem por ali contra a ordem iraniana. Só que aí a guerra se expandiria. O principal alvo, a Arábia Saudita, rival do Irã, depende dessa passagem para exportar 90% de todo o petróleo que produz. O professor lembra que o Irã, nesse momento, também não quer incomodar a China, que até agora se manteve neutra no conflito. O fechamento do Estreito de Hormuz também poderia impedir a passagem de petróleo do próprio Irã, que depende da exportação como grande fonte de renda hoje. Mas o professor explica que seria muito fácil simplesmente não bombardear seus próprios navios. O principal impacto para os Estados Unidos seria econômico, porque o preço do petróleo subiria imediatamente, de acordo com o professor Gauss. A China teria que correr para procurar outros países de quem comprar. Numa competição com os Estados Unidos, a procura aumentaria o valor do barril. Para o Brasil, o professor diz que encareceria o custo de vida para toda a população, mas que com o preço do petróleo alto, como exportador, o Brasil poderia ter vantagem econômica. A incerteza já pode ser sentida. O preço da gasolina aqui nos Estados Unidos subiu 3% só na última semana. O preço do barril de petróleo vem subindo desde o início do conflito e teve nova alta hoje. O vice-presidente americano J.D. Vance disse que o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã seria uma tática suicida. O governo brasileiro divulgou uma nota em que condena com veemência os ataques militares de Israel e dos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã. Afirma também que qualquer ataque armado a instalações nucleares representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica e violação da soberania do Irã e do direito internacional. Segundo a nota, representa também uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis ao expô-las ao risco de contaminação radioativa e desastres ambientais de larga escala. Ainda de acordo com Itamaraty, o Brasil defende o uso de energia nuclear exclusivamente para fins pacíficos e pede exercício de máxima contenção de todas as partes envolvidas no conflito. Eu tava conversando com o Pedro nos bastidores. Que dia que cai esse episódio, né? Vocês não têm noção qual foi o que mais as pessoas querem saber de vocês no dia de hoje. Eu acredito que vocês sabem, né? Que o que chegou de mensagem assim, ó, eu quero falar da tarifa do Trump, eu quero falar dos 50% Exato. Que o Trump taxou o Brasil. Qual a opinião de vocês? Né? Então, um assunto super quente, aconteceu agora. Queria muito escutar vocês e hoje eu tô aqui só pra escutar, tô aqui como ouvinte, minha pipoca já tá chegando aqui, não quero atrapalhar a conversa de vocês, viu? E eu não Finjam que eu não estou aqui. Eu não posso nem dar meus palpites. Não, cala a boca aqui hoje, agora, vai ficar muito feio, velho. Hoje não dá, hoje não Deixa dá. o nível rolar aqui. Bem, acho que o editorial do Estadão de ontem, né, foi... Aquilo ali é a métrica da situação, ou seja, coisa de mafioso, né? Mafioso.
Porque o Trump, quando ele nos taxa em 50%, ou nos ameaça em 50%, ele faz um movimento que é mexer com a taxa de lucro de determinados setores da economia brasileira, né? Tipo agronegócio, setor de aço, etc., que tradicionalmente é bolsonarista, de direita, conservador, inclusive no estado mais em que o bolsonarismo mais reina no Brasil, que é São Paulo, né? Então o Estadão, por exemplo, ao chegar a essa conclusão, em ter um editorial atacando o Trump, né? E ele está demonstrando, está dando um sinal para a base material do Estadão, que é o agronegócio, que é essa classe dominante ultraconservadora de São Paulo, né? Então daí você já tira o estrago que o Trump fez com relação ao Bolsonaro, né? E acho também que o Trump nos entrega uma oportunidade, não somente do Lula tomar para si a iniciativa política, coisa que nós perdemos desde 2016 com o golpe de 2016. Eu acho que ele entrega essa possibilidade de nós agarrarmos a chamada iniciativa política, mas não somente isso. Traz a possibilidade de colocar no centro da pauta do debate público a questão da soberania nacional. Eu já falei isso outras vezes aqui, que eu acho que essa é uma questão fundamental do nosso tempo, a questão da soberania, ou como nós na esquerda chamamos da questão nacional, ou seja, tem a questão democrática, a questão social, e tem a questão nacional, ou seja, a questão da soberania, etc. Então, eu acho que ele nos entrega a oportunidade para nós pautarmos essa questão do nacionalismo, do patriotismo, de forma genuína e não de forma falsa, como o bolsonarismo trata essa questão, que eles são antinacionais, antipopulares, não gostam do Brasil, moram em Miami, etc, etc, privatistas, enfim. Enquanto que, historicamente, quem defende a nação é a esquerda, são os comunistas, os socialistas, os trabalhistas, os democratas, etc. Acho que esse é o momento que volta à pauta essa questão com muita força. Esse é o principal legado do que aconteceu até hoje, né? E até pegando o gancho aí que o Elias falou, até a gente veio coincidentemente no mesmo voo, o Elias falou do editorial, não tinha lido, eu acabei lendo o editorial, e lá o Estadão mostra claramente, né, como tanto o Trump como o Bolsonaro sequestraram o seu próprio país para interesses pessoais, né, para atingir interesses pessoais. E até deixei para falar aqui no podcast porque o pessoal no canal pediu muito, né, não, comenta aí, faz um vídeo. Como eu já tinha programado o vídeo hoje cedo, falei, não, vou estar lá no Três Irmãos e ter certeza que esse assunto é o assunto do momento, vai vir na mesa e a gente vai poder destrinchar bastante essa tarifa, né? Na realidade, assim, não é nenhuma novidade, já, como o Elias falou, o Trump está acabando dando um presente, na realidade, politicamente, né, para o Brasil. Ele acabou fazendo isso durante a cúpula do BRICS, né? Ele já sentindo o golpe ali de que... Porque qual que é a diferença? Os Estados Unidos... E eu já falei muito isso, ele tem atacado todo mundo enquanto todo mundo está trabalhando. Se você pensar bem, enquanto ele atacava o Irã, a China estava fechando um acordo com a África, as 53 nações africanas, abrindo o mercado chinês com tarifa zero. E os Estados Unidos estavam bombardeando o Irã. No dia 17 de junho, os Estados Unidos e Israel ainda em guerra contra o Irã, ele estava lá no Cazaquistão fazendo acordos com os 5 países da Ásia Central, né? Ele está lá fazendo essa presepada dele e a gente estava fazendo a cúpula do BRICS. Então, enquanto o resto do mundo, que já é irreversível essa queda do Império Americano, enquanto o resto do mundo já está agindo como um mundo multipolar, que é simplesmente fazer negócios. O que é bom para o seu país? O que é bom para o meu? Ninguém está impondo agenda política para ninguém está impondo privatizar a empresa, austeridade fiscal. Você vê a China e inclusive os outros países, ninguém fica discutindo. Isso é a pauta soberana de cada país. Você não precisa. Isso não é um problema seu. Vamos ver o que é bom economicamente para ambas as nações e vamos fazer negócio. É o que o mundo está fazendo. E os Estados Unidos está como se a gente estivesse numa sala cheia de adulto. Os Estados Unidos é a criança que está se jogando no chão, dando chilique, se debatendo, querendo chamar atenção. Então, ele falou que ia taxar 10%, né, nos países do BRICS. Aí Sim. Foi uma surpresa que ele botou de 50%. Só que ninguém mais leva a sério. Porque, primeiro, não está valendo. É 50% a partir do dia 1º de agosto. A carta dele é um Frankenstein, se você olhar. Um pedaço ele fica lá querendo defender o Bolsonaro, que não sei o quê. Na metade é um Ctrl-C, Ctrl-V das outras 21 que ele mandou lá pro Japão e pra Coreia. E no final tem o famoso veja bem. Veja bem, se vocês fizerem, a gente pode negociar. Ninguém leva a sério um tipo de documento desse, né? E deu a oportunidade, acho que o governo brasileiro precisava, pra gente bater na mesa e falar, não, nosso país é soberano. Isso politicamente tem um poder
muito maior para mobilizar a nação. Porque tudo que os Estados Unidos fez com os outros países, na realidade ele mobilizou a nação para ter uma unidade para combater essa agenda imperialista que os Estados Unidos ainda tenta impor sobre os outros países, né? Então, sob o ponto de vista político, que o Elias colocou bem, eu acho que o Trump acaba ajudando a união do país, de alguns desgarrados ainda que nessa polarização estão navegando para um lado e para o outro. Obviamente, eu acho que ainda vai ficar 10, 15% radicalizado, que é os caras que bate continência para a bandeira americana, que vibra, né, como Nicolas Ferreira foi lá no Congresso, vibrando com a cara do Trump, como se aquilo fosse bom para o Brasil, né? Vai fazer protesto com bandeira de Israel, quer dizer, são pessoas estão num estágio de dissonância cognitiva impressionante. Esses aí, infelizmente, eu acho que vão continuar. Mas é uma agenda positiva agora para o executivo brasileiro afirmar a nossa soberania e realmente trazer a grande massa da população para uma unidade nacional. A posição correta que o Brasil tem que segurar agora nesse momento, então, é de realmente falar para ele que se tiver essa taxação, como aconteceu com a China, que também já sofreu uma pressão semelhante, né? É de que se acontecer isso, a gente vai suportar isso e que a gente vai bancar isso talvez com critérios semelhantes. Reciprocidade. Seria essa a postura que a gente tem que ter. Já tomou ontem, já se tomou essa decisão, já se chamou o conselheiro de negócios americanos para conversar, que basicamente é uma reprimenda diplomática, né? Para saber o que está acontecendo. O Lula devolveu para o Trump a carta, ou seja, algo que do ponto de vista diplomático, é uma afronta, né? Você receber uma carta do chefe de Estado e devolver essa carta é algo muito difícil de acontecer, quase inimaginável em relação de países, né? Ainda mais com a discrepância de força, né? Assim, com o Brasil e Estados Unidos, né? Você peitou alguém que teoricamente é maior. Como assim? Me explica esse processo de devolver a carta. Existem vários protocolos na diplomacia, né? Que também não conheço muito bem, eu fico mais contando a minha experiência na política e próprio Banco dos BRICS, eu convivia muito com diplomata, né? Então, quando você, por exemplo, o brasileiro foi morto na Austrália, né? Quando o país quer... Uma das formas de demonstrar descontentamento com a forma como foi conduzido o processo na Austrália, contra um brasileiro, é chamar, por exemplo, o embaixador da Austrália para conversar. Sim. Essa é uma forma de reprimenda. Uhum. E as coisas vão escalando até você romper relações diplomáticas, né? O que é novo nesse processo brasileiro hoje, enquanto símbolo, enquanto simbologia, não é o Lula tão somente falar que o Brasil é soberano, reafirmar isso que é super importante e fundamental, mas ele ter devolvido a carta. É como não aceito isso? Não, isso meu amigo, não tô pouco me lixando pra você, não te leva... Que o Cobori falou aqui com outras palavras mais sofisticadas, né? Não te leva a sério, não... Sabe? Não, então E isso, em certa medida, a simbologia inteira guarda o que, na minha opinião? Primeiro, é uma afronta, vamos dizer assim, a um país teoricamente mais forte. É uma afronta a um país cujo imaginário das classes médias no Brasil e no mundo inteiro gira em todo aquele país. Ou seja, a classe média brasileira quer ser americana, né? Seja de direita, seja de esquerda, né? E os Estados Unidos, e dentro do quintal dos Estados Unidos, né? Ou seja, os americanos não toleram a Revolução Cubana até hoje, não toleram nenhum sinal de submissão, seja democrata ou republicano. E o maior país da América Latina, que é o Brasil, toma essa atitude. Ou seja, isso não é pouca coisa. Para quem achar que isso é pouca coisa, não está entendendo nada do jogo, né? Não está compreendendo nada, não entendeu nada. Então, acho que a condição brasileira foi excelente daqui. A questão é saber se nós vamos manter, se isso vai dar fôlego para o governo Lula e para o próprio Lula se reeleger em 2026, porque eu acho que essa é a tarefa principal, que é derrotar o bolsonarismo na extrema-direita, aí que não tem muita mediação em relação a isso, é uma tarefa política imediata, construir as condições para a derrota da extrema-direita no que vem, né? E eu acho que o jogo que já estava combinado do ponto de vista do campo conservador, que é juntar vários setores, uma frente ampla contra a esquerda e contra Lula, que já estava combinado e quase certo, né? E com uma vitória também para muitos quase certa, hoje já não é mais uma realidade. O Lula volta ao jogo, né? E acho que isso, desculpa me alongar um pouco, Zé, também fica uma questão aí. As pessoas se acostumaram nos últimos 1 ano e meio, 2, a subestimar a capacidade do Lula, né? Ou seja, o Lula, pouca gente sabe, ele ficou 580 dias preso, enfrentou uma eleição contra o Bolsonaro. O Bolsonaro gastou 700 bilhões de reais naquela eleição, arrombou
E o Lula ganhou as eleições. Então o Lula é um case de invenção e reinvenção. E acho que ele se reinventa mais uma vez, quase no alto dos seus quase 80 anos de idade, né? Eu acho que não é de se menosprezar essa potência política chamada Luiz Inácio Lula da Silva. Goste ou não dele. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas é uma figuraça. Eu vi pessoas da direita também, né, falando, até filho do Bolsonaro lá dos Estados Unidos postou hoje que os brasileiros devem agradecer o Trump por essa taxação, porque o Trump está mostrando a verdade para essas pessoas, né, que o Lula não sabe negociar com os Estados Unidos. Eu entendo que é um momento importantíssimo que o Lula pode usar isso a favor dele, para ele fortalecer as nossas relações interiores aqui no país. Mas você acredita que o Lula pode usar isso de forma errada também? Ele pode errar? Ele pode tomar decisões que vão atrapalhar o governo dele? Não, errar todos nós podemos, né? Mas como o Elias falou, pelo menos essa primeira reação eu acho que foi correta. Devolveu a carta ali. Nós somos uma nação soberana. O cara não pode fazer isso, não é brincadeira. Sim. E na realidade é um movimento que os Estados Unidos está fazendo contra a multipolaridade, contra o BRICS, não só contra o Brasil. Exatamente. Ele quer enfraquecer o BRICS. Né? Talvez no passado, acho que o governo brasileiro fez errado foi ele ter ido, Brasil, Índia e África do Sul, ter ido na reunião do G7. Ali eu acho que foi meio uma coisa meio de vassalagem, não precisava aquilo. Né? Mas a partir desse evento da carta do Trump colocando a tarifa de 50%, eu acho que a reação do governo, pelo menos até aqui, eu acho correta. Mas agora tem um dever de casa para ser feito, né? Porque na verdade assim, o Trump, ele até hoje, tudo que ele fez desde que ele tomou posse, ele não levou até o final. Ele sempre volta atrás. Tanto que ele tem um apelido lá nos Estados Unidos, né? Sempre arrega. A sigla lá em inglês, ele é o arregão, ele sempre arrega. Que ele fala e volta atrás, fala e volta atrás. Inclusive, as tarifas eram para cair ontem, dia 9. Ele já começou a mandar essas cartinhas pros outros, que é pro dia 1º de agosto. Então, de alguma forma, ele já arregou. Tá jogando lá pra frente. Sim, sim. Então, assim, tentando sair no popular, é aquele cara que fica te ameaçando, aí vê que não tem resultado, aí ele aumenta a ameaça e as pessoas simplesmente não estão. Agora, o que pode acontecer de errados, talvez taticamente possa cometer algum erro, mas eu acho difícil, porque tem uma coisa na tarifa que as pessoas não entendem. Né? Os Estados Unidos precisa ter déficit comercial. Ele não tem déficit comercial porque ele quer, porque ele quis ajudar os outros países. É porque ele precisa, porque é o déficit comercial que gerou a hegemonia do dólar. Ele inunda o resto do mundo tendo déficit comercial, com dólar. Eu costumo brincar, às vezes as pessoas pedem os exemplos e falam assim, igual, eu tenho um déficit comercial com o supermercado. Eu vou tarifar o supermercado, porque eu vou tarifar em 50%. O que ele vender para mim agora, eu vou pagar 50% a mais. É isso que os Estados Unidos estão fazendo. Eu tenho um déficit comercial com o supermercado, porque eu preciso comprar as coisas do supermercado, e o supermercado não precisa comprar nada de mim. Eu tenho um déficit comercial com a Apple. Eu tenho meu computador que é Apple, meu iPhone que é Apple, mas eu tenho um déficit comercial porque eu preciso. Então, os Estados Unidos tem um déficit comercial porque ele compra os produtos desse país porque ele precisa. Ele não está comprando para ajudar ninguém. Ele está comprando porque ele precisa. Então, no limite, digamos, a gente vai levar isso no limite. Vai chegar no dia 1º e vai botar 50%. Aí uma das que estão falando, a Embraer vai sofrer. Eles não compram avião da Embraer porque eles querem ajudar a Embraer. Eles compram porque eles precisam. Então, e quem vai pagar a tarifa não é o Brasil. Né? O americano médio, ele tem uma noção, eu vi algumas reportagens, que eles acham que é o outro país, a China que vai pagar a tarifa. Não, quem vai pagar a tarifa são os americanos. Né? Então, o avião da Embraer, se no limite chegar, quem comprar o avião da Embraer vai pagar 50% a mais. Ou compra da Boeing, que está num puta de um problema de segurança. Eu vi hoje uma comissão do Senado. Os maiores negociadores com os Estados Unidos são, primeiro a Embraer, depois a Vale, a JBF, se não me engano, terceiro ou quarto. Enfim, são coisas que eles realmente precisam. Eles não estão comprando um superficial. Eles compram que vai usar, mano. Não dá pra eles... Então, assim, o avião vai ficar mais caro. Vai querer comprar, quem vai pagar, tudo bem. No limite, quando os economistas forem fazer os cálculos, a gente vai vender um pouquinho menos. Mas o que vender, eles vão pagar 50% a mais. Vou fazer a primeira pergunta burra aqui do dia. Deixa eu só voltar aqui naquela primeira parte que a gente tava falando, porque o Elias falou muito bem o que acontece, mas vamos imaginar então que a gente segue o protocolo, que é o adequado, que é o Lula realmente sustentar que o Brasil tem soberania aqui, que a gente vai tancar essa proposta dele. Se tudo seguir e tivesse 50% de taxação a mais, o quanto isso vai
eu falo financeiramente, prejudicar a gente, que a gente dá conta de suportar isso aí, vai abalar o Brasil de alguma forma ou não? Os primeiros números que os economistas, inclusive os economistas da XP, eu estava vendo o relatório deles, já colocaram, não vai colocar o Brasil em recessão. Né? Porque o Brasil, de do PIB, o que representa o PIB é em torno de 2%. Se a gente parasse de exportar hoje tudo para os Estados Unidos, ia ter um impacto de 2% do PIB. Não vai parar de exportar tudo, vai ter um impacto. A gente vai achar outros mercados e tal, e eles já estimam que o mercado é em torno de 0,2% a 0,5%. Então é 0,5% a menos no PIB, no crescimento da economia. Não é uma recessão, a gente vai crescer menos. Sim. Então é uma situação não tão crítica assim como os outros estão pintando. Né? E o Brasil, o Lula já falou de ter reciprocidade, vai impor tarifa também nos Estados Unidos. Então vai ser uma briga ali de quem vai levar até o final. Como os Estados Unidos comprou briga, não foi só com o Brasil, comprou briga com o resto do mundo, quem vai sofrer mais vão ser eles. Porque nenhum país, e o Brasil pode até ser um exemplo, né? Fazendo isso aí, isso vai levar contra os outros países, vários países já enfrentaram os Estados Unidos, né? O próprio Canadá, o Japão agora está dizendo também que não vai ceder, porque eles sabem que, como eles cederam lá no Acordo de Plaza em 85, o Japão desde então não cresce, afundou. Então o Japão não está disposto a ceder, a Coreia do Sul já sinalizou que não vai ceder também, que são grandes economias. Então assim, os Estados Unidos está brigando só com o Brasil, está brigando com o resto do mundo. Então o Brasil tem capacidade de absorver isso aqui, tentar redirecionar alguma coisa, ou no limite realmente crescer um pouquinho menos, mas os Estados Unidos, como ele comprou briga com o mundo inteiro, ele vai se dar mal. Então, acho que no primeiro programa eu falei, esse para mim é o último suspiro do Império Americano. Ele está se debatendo para tentar prorrogar o declínio do Império Americano.